Fala turma, bem-vindos a mais um programa Autoverso 360. E hoje o programa começa um pouquinho especial, porque a gente tem uma nova telespectadora, que é a Elisa, filha do Fernando, que é o especialista de motos aqui do programa. Parabéns para os papais, Fernando e Aline, e boas-vindas para a Elisa. E hoje vamos começar falando sobre um carro que vai chegar no mercado brasileiro fazendo barulho. Fazendo barulho não porque ele é silencioso, que ele é 100% elétrico. É o novo BYD Sea Lion 7, um SUV coupé com uma pegada muito esportiva. E a gente testou ele no Autódromo Internacional de Goiânia, então acompanha aí. Say it louder, feel the moment, feel the power, bring the animal back to life. Fala turma! Olha, hoje a gente está aqui num lugar que vocês conhecem bem, o Autódromo Internacional de Goiânia, mas hoje não é dia de competição. A gente veio acompanhar o lançamento do Sea Lion 7, o novo SUV coupé da BYD. É um carro que tem elegância, sofisticação, mas muita potência. Com um motor de 531 cavalos, ele vai dar o que falar no mercado. E a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes desse carro. E também vai ter um teste lá na pista. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Pessoal, e além do acabamento premium que o novo BYD Sea Lion deixa os concorrentes para trás, ele é um carro que tem uma autonomia de mais ou menos uns 400 km com uma carga de bateria e ele faz de 0 a 100 em incríveis 4,5 segundos. Então, a gente mostrou aqui mais do carro para vocês, é um carro grande, mas é um carro esportivo, com suspensão que se adapta muito ao terreno e muita potência. 531 cavalos para empurrar isso aqui dá super conta. Então, assim, tá chegando no mercado, chegando para brigar e a gente vai continuar acompanhando aqui esse super lançamento. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Pessoal, a gente está aqui com o Alexandre Baldi, vice-presidente da BYD Brasil. Alexandre, primeiro, obrigado por receber a gente aqui nesse lançamento. E a gente viu que é um carro que chegou para fazer barulho no mercado. Mais uma vez a BYD chegando. Prazer ter você aqui conosco no Autódromo Ayrton Senna em Goiânia. É um privilégio para mim poder, como goiano, lançar nacionalmente um carro que entrega muito do que demonstra a revolução da BYD no Brasil e no mundo. BYD Sea Lion 7 é a demonstração clara de que é uma revolução na indústria automobilística global, porque ele é um carro que entrega performance, que entrega estabilidade, que entrega uma dirigibilidade com equilíbrio incrível. Você viu comentários aqui de profissionais que entendem muito e que ficaram surpresos com essa capacidade desse equilíbrio na direção do Sea Lion 7. Então, para nós, um carro de mais de 530 cavalos, com toda a tecnologia, que entrega mais de 500 km de autonomia, é surpreendente poder trazer para a pista do autódromo e permitir com que as pessoas, como você, que são conhecedores, possam transmitir para aqueles que nos assistem pelas telas a confiança de que vale a pena ir ao concessionário BYD e conhecer o novo BYD Sea Lion 7. Aldi, a gente viu que ele é composto assim, por elegância, sofisticação, mais esportividade e também vocês se preocuparam muito com segurança, né? Tem um sistema ADAS 2, que é um sistema bem moderno. A gente viu o comentário do Rodolfo, por exemplo, falando que a dirigibilidade dele é muito boa. Então ele é um carro bem equilibrado. Nesse segmento de SUV coupé, ele chega para brigar ali com os grandes que já, assim, não grandes, mas que já são no mercado há muito tempo, né? Olha, a gente chega para competir com Porsche, a gente chega para competir com BMW, chega para competir com SUVs de luxo de fato. O BYD Sea Lion 7 é o carro que o Pepe Guardiola escolheu lá na Europa para ser o seu carro, entre várias outras celebridades, porque as pessoas dirigem o carro e elas se surpreendem, elas se assustam, né, com todo esse equilíbrio, com essa harmonia de tecnologia e inovação que a BYD
permitiu entregar ao desenvolver esse carro. Wolfgang Egger foi extremamente feliz quando projetou o design do carro, mas não somente a projeção de um design tão bonito como ele, mas a entrega de segurança. Nós temos a CTB, a Cell to Body, que é a cápsula do carro que protege a vida das pessoas, então o que faz com que todas as colisões, você percebe que a gente hoje nota máxima na NCAP, que é a autoridade europeia para a segurança de automóveis. Então tudo isso faz com que a gente possa entregar inovação, tecnologia, performance, condição de dirigibilidade incrível, autonomia, mas também entrega sustentabilidade. Porque você dirige um carro como esse, é zero emissão de carbono, é zero emissão de poluente. Então você tem um pacote que é incrível. Ó, Gil, eu acho que o primeiro contato que a gente teve com a marca foi, se eu não me engano, em 2023, com o lançamento do Song Plus, se eu não estiver enganado, no ano. E de lá para cá a gente viu que a marca vem crescendo muito, a sensação, igual você falou no seu discurso, o mercado goiano é um mercado conservador. A gente sai na rua, acho que a cada quadra tem um. Você acredita que esse mercado goiano, mais conservador, ele já abriu o olho que a tecnologia que vocês trazem, a segurança que vocês trazem, ele vai estar no mercado, não tem como voltar atrás? Porque quando a gente escutava ali 2023, é recente, mas a gente estava muito, não, é uma marca que chegou para ir embora. Olha, o que a gente promoveu foi uma revolução para valer. É muito assustador, eu ouço muito, em termos do que nós promovemos de mudança transformacional na indústria automotiva brasileira. Quando nós lançamos o BYD Dolphin em 2023, as pessoas nos perguntavam, poxa, mas carro elétrico é carro de rico, carro elétrico não funciona, carro elétrico já veio e já falhou várias vezes. Mas tudo é de acordo com a inovação tecnológica. Sim. O carro elétrico alcançou uma capacidade tecnológica que é completamente diferente das suas oportunidades anteriores. Então isso faz com que a sua realidade hoje no Brasil, especialmente aqui em Goiás, seja completamente aderente. E aí o público goiano, como eu, como você, como nós somos exigentes, como nós somos criteriosos, nós somos, não é que eu possa dizer conservadores, mas é criterioso. Foi um dos mercados onde a BYD mais levou tempo para consolidar a sua posição de market share média nacional. E por qual razão? Por essa criteriosidade do consumidor goiano. Agora hoje, graças a Deus a gente teve um sucesso, graças aos parceiros locais como Saga e Águia Branca, que são grupos respeitados, são grupos onde as pessoas percorrem. E o consumidor fala assim, poxa, mas é uma marca nova, é um segmento novo, mas uma concessionária renomada, há tantas décadas aqui em Goiás como a Saga. Então isso contribui muito fortemente para o sucesso. E aí, 3 anos e meio após a gente começar a operação no Brasil, você liderar o varejo automotivo brasileiro, isso é um sinônimo de muito trabalho, de muita dedicação, mas acima de tudo, é o melhor produto. A concorrência tem medo, de fato, de concorrer conosco, porque eles não conseguem desenvolver, não conseguem fabricar e não conseguem vender um produto à nossa altura. Alexandre, obrigado por falar com a gente. A gente ainda vai testar o carro na pista, mas sempre que tiver um lançamento da gente quer estar, porque no nosso programa a gente tem um quadro voltado para o futuro do automotor. O futuro é agora. E a gente quer estar vivendo isso. Obrigado. Até a próxima. Depois de receber você na fábrica. E muitos imaginavam que o caminho tradicional
que o modelo tradicional seria aquele que poderia nos permitir ter um sucesso. Mas certamente esse sucesso que estamos conseguindo alcançar é fruto de trabalho. Agora é o momento dos seminovos com Santiago. Ele trouxe um carro que, para muitos, é o 880. Alguns amam, outros odeiam, que é o Jeep Renegade. Você é de qual time? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você já viu a expressão, não compre esse carro porque esse carro não presta? Não compre esse carro porque ele tem problema tal, tal, tal? Hoje, eu vim aqui desmitificar aqui no quadro Seminovos alguns mitos aí na hora de comprar o seu veículo seminovo, tá? Vou mostrar um exemplo aqui do Renegade. É um carro muito bom, muito confortável, tem vários itens aqui eletrônicos, muita tecnologia, porém veio com um probleminha aí no trocador de calor, que muita gente estraga o carro, gasta muito dinheiro por causa dessa pecinha, e às vezes é uma coisa simples de trocar. Quando você comprar o seu veículo, você vai lá e compra essa peça e troca, já resolve o seu problema. Mas porém, por tantos charlatões de internet falar mal do veículo, acaba trazendo aí uma má reputação para o veículo, tá? Lembrando que esse carro aqui é o carro para a pessoa que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais alto, porque as manutenções são caras e devem ser feitas, tá? Nenhuma montadora faz carro para ser descartado, tá? A função da montadora é trazer conforto e longevidade aí para o proprietário do veículo, né? Então, quem for comprar um carro desse, que é mal falado um pouco por causa desses probleminhas crônicos, tem que olhar se o seu poder aquisitivo dele consegue suprir essas manutenções. Troca de óleo tem que ser feita na data certa, tem que ser usado o óleo certo. Não adianta você ir parar num posto e colocar qualquer óleo no carro, que não é recomendado aí para quem está comprando um carro desse porte aqui, tá? E lembrando que outros carros também trouxeram aí muita má fama aí, como Gol geração 3, que foi bem crucificado aí quando mudou da geração do G2 para a geração 3, o 16 válvulas foi bem mal falado aí também. O Gol, quando mudou da quarta geração para a quinta geração também, o motorzinho A111 trouxe muita má reputação aí, porque foi um dos motores aí que deram mais problema, porém foram resolvidos aí conforme o passar dos anos, tá? Então, a função da montadora é procurar o defeito crônico e tá resolvendo aí nas próximas gerações para não continuar tendo problemas, tá? E a função do comprador do veículo, do proprietário do veículo, é cuidar do veículo, tá? Lembrando que problema crônico pode ser resolvido, porém, o dono do veículo tem que estar fazendo a manutenção certinha, tá buscando informação. Procure no Reclama Aqui, antes de comprar um carro, qual que é o problema que está trazendo desconforto para os clientes que comprem esse carro, antes de você estar efetuando a sua compra. Peugeot também foi muito mal falado, né? Nos inícios ali do Peugeot 206, ali, 208. Porém, foram resolvendo hoje. A linha Premium da Peugeot traz uns carros muito bons. A Renault também teve seus problemas aí no começo aí. Então, assim, é normal. É uma máquina, gente. A gente tem que colocar na cabeça que é uma máquina. Uma máquina que está trabalhando ali, ó, no calor o tempo inteiro. Então, tem desgastes. Se você não fazer manutenção certinha do seu carro, você vai ter problema, você vai ter aí gastos aí que pode te prejudicar no dia. Porém, se você fizer tudo certinho, você não vai ter esses problemas aí, tá bom? Então, esse é o programa de hoje. É bem rápido, explicativo, e espero que tenham gostado. E acompanhe a gente nas redes sociais aí. Qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram Autoverso 360. O Elas no Comando de hoje, a Andressa foi lá no Senai falar com o professor Bruno sobre revisão. E o tema de hoje foi pneus e combustíveis. Então acompanhe esse bate-papo aí. Oi, gente, tudo bem? Ó, o professor Bruno tá ficando famoso por aqui, então já vou falar que a casa é sua, professor. Agradeço. Hoje a gente volta a falar de dicas sobre revisão. Foi nosso primeiro bate-papo. Ficou muitas dúvidas, tivemos muitos questionamentos. Entre eles, quando é que eu sei, por exemplo, que tá na hora de trocar meu pneu ou que eu tenho que calibrar o pneu? Tem um sinal? Ok.
O pneu, pessoal, a gente tem o TWI, tá? O que é o TWI? Então, o nosso pneu, ele tem um ressalto. Esse ressalto é o TWI. Se o nosso pneu, ele chegou no TWI, hora de substituir. O que seria essa linha aqui? A gente pode falar? Essa? Esses aqui são os sulcos do pneu, tá? Esses sulcos do pneu, ele é muito importante no momento da chuva, né? Então, ou seja, eu estou fazendo ali uma condução no período chuvoso. Então, essas linhas, né, que são sulcos do pneu, ela é que vai fazer ali o direcionamento da água da via, tá? Entendi. Então, justamente para não gerar aquaplanagem. Então, a gente tem o DWI para informar quando que o pneu deve ser substituído, e a gente tem também que calibrar o pneu pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante. O tanto de ar que a gente coloca no pneu depende do carro? Tá, depende do veículo e peso, tá? Então, a gente, se você estiver com um veículo também muito pesado, isso também pode variar. Mas a gente geralmente coloca ali 33 libras nos pneus dianteiro e pneu traseiro. E aí vai variar também muito do gosto do cliente. Então, à medida que o pneu ele está mais cheio, então a gente vai ter uma direção mais dura, mais firme, né? Então a gente sente mais os impactos. Então, um pneu ali um pouco mais baixo, o pneu absorve mais o impacto. Porém, a gente tem que manter sempre o pneu calibrado para a gente não ter desgastes irregulares. O pneu que não está calibrado ou que já está na hora de trocar, isso pode causar um acidente, por exemplo? Sim, o pneu, se ele não tiver calibrado, a gente pode ter o problema do desgaste irregular, né? Como citado, né? Se o pneu estiver murcho demais, ele começa a comer nas partes externas. Se ele estiver cheio demais, ele vai comer na parte interna, tá? Então, isso é importante, a gente manter ali a calibragem exata para a gente não ter esse desgaste irregular. E se o pneu estiver com o TWI muito baixo, a gente pode sim ter um problema de um acidente, né? Porque no momento da frenagem, né? Então, ou no momento da frenagem, ou no momento ali de uma curva, né? O veículo ele não terá a estabilidade necessária, né? Na via. E isso sim é muito perigoso e pode gerar acidente. Agora a gente sai um pouquinho dos pneus para falar de combustível. Okay. Sempre gera uma dúvida ali, combustível adulterado, combustível e etanol, o que eu coloco no meu carro, o que é melhor? Vamos começar por combustível adulterado. Quais são os danos que isso pode causar no carro? Tá. Pessoal, combustível adulterado, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, um veículo, né, da marca Corolla. Um Corolla, né, da Toyota. Então é o seguinte, pessoal, combustível adulterado, a gente vai ter dano nos bicos injetores, tá? Então é sempre recomendado a gente ir naquele posto de sempre. Então, assim, você tem aquele posto ali que você já vai constantemente, então continue indo naquele posto, né? Não vai em um posto duvidoso, tá? Às vezes um preço muito baixo, porém, a gente tem que ficar atento. Preço muito baixo, às vezes o combustível é adulterado, tá? Muita água no combustível pode, sim, gerar danos aos bicos injetores. E aí, a gente conversava e o senhor explicava que tem... quando a gente troca de combustível, o carro que é flex, ando só com etanol, e aí vou colocar gasolina. Tem uma diquinha aí para o carro não dar problema. A gente tem uma dica aí muito importante, pessoal. Se o seu veículo é flex, tá? Você só anda no etanol e você vai fazer a substituição do combustível para a gasolina, é muito importante que você ande pelo menos 10 quilômetros antes de desligar o veículo, porque o veículo ele precisa de reconhecer o combustível novo, né? Então, se você mora ali a 1 quilômetro do posto, você está rodando no etanol, completou o seu tanque de gasolina e desligou o veículo, no outro dia você pode sim ter problemas de partida, porque o seu sistema ainda não reconheceu o combustível do seu veículo, tá? Então, sempre importante a gente só realizar essa substituição do combustível quando você for andar ali longos períodos, né? Acima ali de 10 quilômetros, né? Então, eu vou rodar acima de 10 quilômetros,
faça a substituição do combustível, seu sistema vai fazer o reconhecimento e aí sim você não terá danos, né, na hora de ligar o seu veículo no dia seguinte. Professor, em relação aos veículos elétricos, eletrificados, a revisão é diferente? A gente precisa ficar atento a alguma coisa que no carro a combustão não tem? Como que é? Bom, pessoal, nos veículos híbridos, né, a gente mantém o mesmo padrão de revisões. Então, nesses veículos, a gente tem sim a parte eletrificada, porém a gente também tem motor a combustão, a gente tem um sistema de arrefecimento do mesmo formato, tá? Dos 100% do motor ciclo Otto, né? Que é o 100% a combustão. Então, nesses veículos, manter o padrão de qualidade, né? Realizando as revisões a cada 10 mil ou a cada 12 meses, conforme manual, tá? E nos veículos elétricos, aí sim a gente já muda um pouquinho. E aí a gente volta num próximo programa para falar sobre os veículos elétricos, que a gente tem muito. Ok. A gente retorna então esse papo então dos veículos elétricos. Professor, muito obrigada. E eu não vou nem eu falar que agradeço. o senhor é sempre bem-vindo aqui, porque o senhor já sabe. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. No 360 Motos de hoje, a gente vai trazer algumas dicas e uns pontos importantes que vocês precisam saber quando for comprar uma moto seminova, principalmente se for uma seminova premium. Fala, turma do programa Autoverso 360, o Fernando está aqui na área de novo com vocês e hoje estou na Avante Motos para a gente falar um pouco sobre as motos seminovas. É um assunto que vocês costumam nos perguntar bastante sobre interesse, sobre motos seminovas, se vale a pena ou não, a diferença para 0 km. E hoje eu estou aqui com o Contini novamente. Tudo bom com você? Graças a Deus, tudo 100%. Bom demais. E hoje você vai dar uma palhinha para a gente, passar até algumas dicas para quem quer comprar uma moto seminova, sobre o que ele deve se atentar para conseguir fazer um bom negócio. Maravilha. Essa bela máquina aqui. Estamos com uma Z900 aqui, Fernando. Na verdade, nós temos várias motos seminovas, né, como vocês podem ver. E nós temos uma particularidade, por sermos concessionário Kawasaki, a gente acaba pegando as motos seminovas na troca, né? Então, como vocês podem observar, o número maior é de Kawasaki, mas nós temos outras marcas, temos Triumph, temos Honda, temos Yamaha, temos bastante outras motocicletas que o cliente acaba vindo até nós para fazer uma avaliação, para pegar uma seminova, aliás, pegar uma zero ou até mesmo uma seminova Kawasaki. E isso nos dá uma gama de trabalhar produto seminova com preço bom, a moto 100% revisada. Nós aqui em Goiás somos, eu acho, um dos únicos que damos 6 meses de garantia no seminova. Por quê, Fernando? Porque a gente pega a motocicleta, quando entra, não interessa a quilometragem dela. Se ela está na garantia de fábrica ou não, a gente põe para os nossos mecânicos fazer uma avaliação, olharmos e, prioridade, trocamos o óleo e filtro da motocicleta e aí nós damos a garantia de 6 meses na motocicleta. Quando a moto não está mais em garantia, passa-se sim por uma revisão bem criteriosa. E vou te falar uma coisa, Fernando, muitas vezes nessa revisão criteriosa fica alguma coisinha ainda para trás. Porque para fazer uma revisão 100% completa, eu teria que basicamente desmanchar toda a motocicleta. Mas a gente faz os principais itens, que é roda, que é relação, que é pneu, que é pastilhas de freio, óleo, filtro, líquido de arrefecimento, faz caixa de direção, limpa corpo de injeção, filtro de ar, e aí acontece de uma bateria dar um pau. No dia que a moto chegou, a bateria estava ok, mas é moto seminova. Mas a gente dá a garantia da bateria o cliente, se caso estiver dentro dos 90 dias. Voltando um pouquinho para a seminova, Fernando, nós estamos aqui com uma Z900 que eu peguei ela para mostrar algumas coisinhas. Ela está hoje com 15.056 quilômetros. Então, se ela for 20 ou 21, é uma moto zero. Muito nova, eu né? Vou dizer que, dependendo do cliente que utilizou ela, ainda o motor está por ser amaciado. Sim. Então, é uma moto que tem histórico dentro da concessionária. E o que leva um cliente a vir comprar uma seminova hoje, Fernando? Preço. Tabela FIP hoje a gente pode negociar, sempre tem uma negociação. Pedido sempre, geralmente, a tabela FIP do ano da motocicleta.
E o que o cliente ganha com isso, Fernando? No caso dessa Z900, que nós estamos pegando ela para demonstração, o cliente já vai levar um amortecedor de direção. Um amortecedor de direção, né? Na Zero não tem. Esse aparelho aqui, ó. É esse aparelho aqui. E para que serve o amortecedor de direção? Estabilidade de direção em alta velocidade em pista com irregularidade. Então ele vai ter uma direção mais firme e mais fácil de controlar. Então ela ajuda na famosa chimada. Ajuda demais na famosa chimada. Para quem não sabe, você pode procurar até na internet, tem vários vídeos de pessoas andando em alta velocidade com moto e aí passam uma trepidação e o guidão começa a mexer. E aí, feira de ponte geralmente dá isso, que dá aquela pancada, né? Aí perde o contato. Perde o contato com o solo e ela começa a chimar. Então esse daqui ajuda demais. É uma moto que já vem com um slider de motor. Então o cliente colocou, a gente chama, né, de perfumaria, né? Dá para ver que teve um carinho. Teve um carinho. Colocou uma tampinha de óleo diferenciada, entendeu? Então é uma moto que tá com acessórios, né? Mas e essa quilometragem tá correta? Primeiro que eu posso te informar que sim, porque hoje, não só a Kawasaki, mas a grande maioria que vem com painel TFT, com as motos que já vem com uma eletrônica, é difícil você alterar. Fazer alguma alteração. Você pode trocar o painel pode estar zerado, mas a unidade dela vai estar com a quilometragem original. Nas Kawasaki, a gente tem a possibilidade de... Exemplo, né? O cliente bateu a moto, danificou o painel, foi para o seguro aprovou, nós trocamos o painel. Então vem um painel zero, quando a gente conecta o painel no sistema, a gente pode colocar já vai a quilometragem correta que está dentro dela. Então isso é um detalhe que vai. Mas beleza, a moto não tem isso. Você observa pelos pneus. Uma Kawasaki, quando vem com os Dunlop, uma Z900, você pegar uma pessoa que não seja aquele cara que usa a moto para fazer track day. Sim. É um cliente de uso normal do final de semana que gosta de dar aquela estilingada forte, tocada mais arriscada e tudo mais. É uma moto que de 9 para 12 mil vai o par de pneu. Então nós podemos observar que os dois pneus dele já não são originais, são Metzeler. Então, quer dizer, a moto já fecha com a quilometragem que está nela, 12 para 15 mil. Então ele deve ter trocado esse pneu aí com 11, 12 mil, que deve estar rodado já em uns 3 mil quilômetros. Dá para ver que o pneu está muito novo. Muito novo, não está nem... Justamente. Então são detalhezinhos que a pessoa pode se ater, né? E uma outra coisa que eu sugeriria, eu sempre faço quando eu compro um veículo seminovo. Por mais que o cliente seja bom, que nem no caso desse, bem zeloso, todas as nossas motos, graças a Deus, são de clientes bem zelosos, eu não fico acreditando em tudo que o cliente fala. Sim. A não ser que, vamos supor, eu e você somos grandes amigos, andamos juntos, compramos a moto na mesma concessionária, levamos a moto para fazer a mesma... Aí eu sei visualmente e acredito, né? Mas estou comprando um terceiro que eu nunca vi na frente, ele anunciou a moto lá nos meios de anúncios para venda de moto. Cara, leva a motocicleta para a concessionária e a primeira revisão faça, por mais que esteja tudo feito. Troca o óleo, troca o filtro, manda ver questão de filtro de ar, corpo de injeção. Isso é muito importante, né? É sempre importante, porque a concessionária vai ficar com aquele primeiro histórico. Fizemos isso na sua motocicleta. E daqui para frente, nós vamos aconselhar o que é para ser feito e quando é para ser feito. É para você ter uma noção verdadeira do estado que está a moto. Justamente. É para isso mesmo. Estamos encerrando. Será que tem como a gente escutar o ronco dessa moto, cara? Para a gente finalizar, porque eu acho que você que está assistindo, você também vai querer entender esse ronco. Então... Pena ela não tá com um escapezinho, né? É o 4 cilindros. Não preciso dizer mais nada, né? Então é isso, pessoal. Continue, muito obrigado. Aqui. Fernando, valeu. Muito obrigado. A casa, como eu falo, é sempre de vocês. A gente está aqui de portas e braços abertos sempre para ajudar esse mercado duas rodas. Estamos chegando ao fim de mais um programa Autoverso 360. Mas se você quer ver alguma dessas matérias ou mandar para um amigo que precisa de uma dessas dicas, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/autoverso360. Lá tem tudo na íntegra e eu vou contar para vocês. Lá tem alguns quadros que só tem lá, tipo resumo de corrida. Vocês vão curtir. E a gente quer saber qual tipo de automotor que você tem. Então manda lá no nosso Instagram, @autoverso360, qual tipo de automotor que você tem. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus. Fui!